Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje são os 13 anos da Lei Maria da Penha, a lei que foi um marco aí no combate à violência contra as mulheres. A lei foi sancionada em agosto de 2006. E para debater esse assunto, recebemos aqui a ex-presidente da OAB e conselheira da OAB Rio Preto, a doutora Suzana Quintana, e o jornalista Adib Moanes Júnior, que está no SBT hoje aqui em Rio Preto e veio falar sobre algumas decisões editoriais importantes da emissora que acabaram repercutindo positivamente aí em todo o país. Muito obrigado aos dois pela presença. Começo com a doutora Suzana. Doutora, nesses 13 anos de Lei Maria da Penha, o que mudou nesse período, nessa questão envolvendo a violência contra as mulheres? A lei já foi um avanço. Não que ela tenha solucionado o problema, mas já foi uma válvula para que as mulheres, as pessoas vítimas da violência doméstica, pudessem ser ouvidas pelo judiciário e, de uma forma geral, pela sociedade. Nesses 13 anos, a gente observou que houve um aumento muito grande de denúncias, de processos, de medidas protetivas, e há sempre uma dúvida se isso foi em razão do aumento das denúncias, da mulher se sentir mais segura para chegar até o judiciário buscando aquilo que lhe é de direito, né, uma proteção, ou se houve realmente um aumento da violência em relação à violência doméstica de um modo geral. Eu prefiro acreditar que é a mulher e, de um modo geral, a sociedade se colocou, vendo a existência da lei e a possibilidade dessa proteção, ela fez mais denúncias, por isso o aumento de casos. Na prática, o que a lei mudou? Porque a gente já tinha Código Civil, Código Penal, quer dizer, todos os crimes ali já tipificados. O que a lei trouxe além, né? O que a lei trouxe além do que a gente já tinha no regramento anterior? Ela trouxe essa possibilidade, uma celeridade maior, inclusive com a criação dos juizados para violência doméstica e familiar. E nesse juizado, se ele for colocado exatamente nos termos em que a lei determina, além do afastamento do agressor do lar, ainda o próprio juiz pode estabelecer a pensão alimentícia, o regime de visitas. Então, ele engloba, além de uma parte criminal, ele também engloba uma parte civil. Essa celeridade dá uma segurança maior para a mulher, porque muitas vezes o afastamento do agressor do lar não resolve o problema, porque até uma fixação de uma pensão alimentícia numa vara civil e que isso efetivamente comece a ser implantado, há uma dificuldade dessa mulher que às vezes fica com esses filhos e não tem condições financeiras de arcar com toda a despesa, ela fica numa situação de muita fragilidade. Legal. Só para registrar, nesses 8 primeiros meses, a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto já concedeu 381 medidas protetivas só esse ano. Em 2018 foram 914, lembrando que já são 7 casos de feminicídio em Rio Preto esse ano. Até por isso o Adib está aqui, o Adib do SBT. Recentemente a emissora tomou uma decisão importante de não chamar mais de companheiro aquele que agride a sua companheira. Qual que é o objetivo aí, o Adib? Por que vocês chegaram nessa decisão? Alexandre, uma saudação, obrigado pelo convite, uma saudação à doutora Suzana, aos telespectadores da TV Câmara. Olha, essa decisão, ela foi tomada pelo SBT. É nacional, não é de vocês aqui Não, de ela Rio foi Preto. tomada aqui por Por nós. vocês aqui? Exatamente. E pode ser adotada também em nível nacional. Essa decisão ela foi tomada por nós, aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Do SBT, Bacana. que abrange Rio Preto, as regiões de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Porque, como jornalista, a gente lida diariamente com as notícias, não é? E com os textos sobre feminicídio, sobre violência doméstica. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, negativamente, sempre me incomodou, foi que em 99% dos veículos de comunicação do país, não me refiro apenas exclusivamente a Rio Preto, mas do país, emissoras de televisão, rádios, jornais impressos, sites de notícias, os textos, mecanicamente, eu acredito, se referiam ao agressor como companheiro. Algo como, ela foi esfaqueada pelo companheiro, ela foi morta na frente dos filhos com 8 tiros pelo companheiro. Isso sempre me incomodou. Não faz como sentido, jornalista, né? como jornalista eu sempre achei isso uma grande contradição em termos, né?
Eu falava, mas não é possível. Nos meus textos eu não usava. Eu falava, mas está errado isso, não é? Por isso que eu digo que é mecânico, né? Usou uma vez, usou duas vezes e aí virou uma rotina. Então, eu até fui pesquisar no dicionário. Falei, não é possível, vou ver o dicionário. O que o dicionário diz? E realmente não tinha nada a ver. Então, quando eu comecei aqui no SBT, eu propus ao diretor-geral, Luiz Barreto, e também ao gerente de jornalismo, Marcelo Casagrande, essa mudança. Eu falei, por que nós não mudamos essa forma de tratar esse crime? Eu acho que a gente poderia abolir o termo companheiro dos nossos textos sobre feminicídio ou violência doméstica. Porque a língua portuguesa te dá várias alternativas para você. Marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, homem com quem a mulher vivia. Enfim, é um leque de possibilidades que você tem para você usar a palavra correta num texto, principalmente num texto que se refere a assassinato, né? Uma mulher perdeu a vida. Então, você não pode chamar de companheiro um cara que mata, você não pode chamar de amigo alguém que trai, e assim por diante. Então, o Barreto e o Casagrande, eles apoiaram a ideia e nós decidimos, então, abolir no SBT, daqui de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, e a gente espera que isso se espalhe, porque... a repercussão foi positiva, foi muito positivo, o Diário da Região adotou também a medida, né? O Diário da Região, enfim, o maior jornal da região noroeste, fez um editorial elogiando a medida e também anunciou que vai adotar isso, não é? Então, essa é uma maneira do SBT mostrar engajamento na luta contra a violência contra as mulheres. Seu engajamento no combate à violência contra as mulheres. É uma maneira de um veículo de comunicação de massa se posicionar, ali, né? Fazer a sua parte. Essa foi a maneira que a gente encontrou. É isso, doutora? Como que a OAB encara isso? Está correto, né? Está perfeito. Eu achei tão positivo que depois de verificar a posição do SBT, eu me disponibilizei a entrar em contato com a OAB estadual, a seccional do Estado de São Paulo, enviei o artigo que foi publicado, fiz considerações a respeito da postura do ADIB em relação a isso e vai ser levado à reunião de conselho do próximo dia 19 e a OAB vai solicitar a todos os meios de comunicação para que exclua o termo agressor. E como a gente verifica que, inclusive, nos processos, o termo, o agressor, inclusive em acórdãos, o companheiro, né? Não, que inclusive isso seja, em boletins de ocorrência, né? Que isso seja retirado, porque realmente o companheiro é aquele que é parceiro de vida e não é o caso nesse momento. Então, achei perfeito pedir para incluir na pauta de reunião. Isso será enviado via OAB seccional para todos os meios de comunicação, solicitando que essa medida, né, que foi adotada pelo SBT de Rio Preto, parabéns pela iniciativa, Obrigado. Que isso seja replicado em todo o estado de São Paulo e, quem sabe, até nas outras seccionais, porque isso também será enviado para o Conselho Federal. Legal, gente. Bacana, né, Adib? Muito obrigado. Ganhar o país aí... o apoio da doutora Suzana e o apoio da OAB, uma das instituições mais tradicionais e respeitadas do país, é fundamental. É absolutamente necessário, fundamental e extremamente importante, porque reverbera, né, e consolida assim, uma aliança entre a imprensa e os órgãos que combatem a violência contra a mulher. Porque eu acho que o uso de companheiro, eu acho que tem um efeito até no agressor. Sim. Quando ele se vê classificado como companheiro, eu acho que ele se sente mais livre para agredir ou para matar, não sei. É uma coisa completamente errada. Dá até uma sensação de conforto, não só a vítima, mas a família da vítima. No caso de um feminicídio, que não seja usado o termo companheiro. Exatamente. Porque ele não foi companheiro daquela pessoa, Exatamente. Ele não foi companheiro do núcleo familiar que o acolheu. Exatamente. E também uma coisa que me chamou a atenção, que me levou também a sugerir isso, foi o aumento muito grande de feminicídios no Brasil em 2019, principalmente em janeiro. Que o ano começou com muitos casos de assassinato de mulheres, né?
Hoje no Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas. O Brasil é o 5º maior país do mundo. Todo dia a gente assiste os telejornais, lê os jornais, todo dia e tem algum caso de mulher. Eu acho que nesse ponto, uma palavra muda tudo. Uma atitude que um veículo de comunicação, da importância que tem o SBT, muda tudo. Não é porque quando eu propus a mudança, eu disse para eles, para o Barreto e para o Casagrande, eu falei assim, não vai adiantar a gente mudar apenas uma palavra e não falar nada para ninguém. Talvez as pessoas nem percebam. Então, eu acho que a gente tem que fazer reportagens, repercutir, ouvimos a doutora Suzana, inclusive, como representante da OAB, e vamos repercutir isso para a gente colocar no ar, para as pessoas ficarem sabendo da nossa atitude, da nossa posição, e para que elas compreendam que a tomada de posição do SBT diante desse quadro terrível de feminicídio, de agressão e morte de mulheres, né? E foi isso que a gente fez algumas reportagens que acabaram repercutindo, né? O próprio Diário da Região fez um editorial e a doutora Suzana vai levar para a OAB, que eu agradeço muito. Obrigado você. Estamos à disposição lá no SBT para a OAB, para o que for necessário, para esclarecer ou para apoiar. O Adib, teve algum feedback de São Paulo, da sede do SBT? Sim, eles gostaram muito. Eles gostaram muito e estudam também já fazer essa Ali, modificação. né? Exatamente. No manual de redação. Porque isso eu acredito que deva ser mesmo uma regra, né? Assim, como nós adotamos aqui na nossa região. Aqui não se usa mais companheiro em textos sobre feminicídio. Ponto. É muito simples, aliás. É só você não usar. Você tem outras palavras para qualificar essa pessoa. Homem mata mulher. Agressor. Isso nós estamos falando daquele crime que vem, aquela violência doméstica que vem, que é visível. Se a gente for computar a violência psicológica, a violência financeira, esse número cresce de uma forma assustadora. Que, aliás, muita gente acha que a Maria da Penha é uma lei só para agressor físico, né? Mas não, a gente tem agressão patrimonial, agressão sexual, agressão moral. Como é que caracteriza uma agressão psicológica, doutora? É aquele agressor que diminui a autoestima da parceira, sempre denegrindo a imagem dela, usando termos depreciativos em relação àquela mulher, diminuindo a autoestima. Ou seja, ele quer minar a confiança daquela pessoa, que ela sim é parceira dele, ela é a companheira dele. Essa é uma violência alarmante e assustadora, porque a pessoa com a autoestima baixa, ela não produz. Ela não tem força sequer para reagir àquela situação que ela está vivendo. Pode até desencadear um processo aí de depressão, sim, né? Enfim. Quero pedir licença aos dois. Na sessão da última terça-feira, a OAB esteve aqui na Câmara, na figura da doutora Giovanna Piacentini, que é coordenadora da Comissão da Mulher Advogada. E ela usou a tribuna em nome da OAB para falar sobre esses 13 anos da Maria da Penha. Vamos acompanhar um trechinho e a gente volta na sequência. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência, me tornei fã desta lei, para que a mulher de hoje não seja vítima de amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima dar assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, de etnia e de opção sexual, de cultura e de idade, de renda e de religião. Todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação. A vida, a segurança, também a alimentação. A cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade ainda tem moradia e o direito à liberdade. Só tem direito nos as e nos os não tem novidade? Tem sim.
Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer e ao acesso à política para o Brasil desenvolver. E tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, sim, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher antes da lei existir apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente. É crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia. Agressão é intolerável. O Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Ok, gente, conferimos aí então a fala da doutora Giovana Piacentini, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, que usou a tribuna aqui da Câmara para falar dos 13 anos da Maria da Penha. Aproveitando, a Câmara aprovou e o prefeito Edinho Araújo sancionou uma lei que obriga bares a prestar um atendimento caso detecte uma possível desentendimento entre o homem e a mulher ali numa situação de risco. O que a senhora acha disso? É válido? As pessoas têm que interferir mesmo quando vê um homem agredindo? Claro que não, mas em situação ali de um possível agressão, um possível risco à mulher? É muito relevante, porque essa lei ela não se limita, ela não fica no âmbito de relacionamento homem e mulher. Hoje é muito comum, as mulheres vão a bares sozinhas, em turma de amigas, sem problema nenhum. Mas isso não dá o direito ao homem de ser inconveniente em relação a essa mulher que está sozinha num bar. Então, o fato dessa lei ter sido sancionada dá uma segurança maior. Porque a casa é obrigado, o estabelecimento comercial é obrigado a ter alguém que fique monitorando não só o comportamento da mulher, mas desse grupo todo que fica no entorno, para que te dê mais segurança, para que você consiga ter um momento de lazer. Sem dúvida. O Adib, tem até aquele ditado em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Hoje a própria doutora brincou aqui, tem que meter o faqueiro inteiro, né? Mudou, né? Essa concepção, esse conceito de pretenso respeito à privacidade do casal não existe mais, não é? Os números falam por si, né? A gente, como eu já disse, uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil. Isso é número de país em guerra. Não é possível que o Brasil, que se pretenda um país sério, desenvolvido em pleno século XXI, conviva com números tão trágicos como esses, né? Que a gente vê quase todo dia na imprensa de violência doméstica. O homem batendo na mulher na frente dos filhos, matando a mulher na frente dos filhos, isso é inconcebível. E com uma naturalidade, né? Que parece muito natural, né? Então, tudo mudou. Então, a sociedade, toda ela, a sociedade organizada, a Câmara, por exemplo, que aprovou essa lei dos bares, os veículos de comunicação, os órgãos públicos, todos eles têm que estar unidos nessa luta contra o feminicídio. Porque eu acredito, sinceramente, que o machismo, o preconceito, a discriminação que as mulheres sofrem, tudo isso só vai ter um fim quando os homens incorporarem essa luta como sendo deles. As mulheres já estão fazendo o papel delas. Muitos avanços já foram conquistados, mas são os homens que têm que incorporar essa luta. Não é? É o homem que tem que falar, não vamos conviver mais com isso, não podemos mais conviver com agressão, com violência contra a mulher. Se o casamento está em crise, há tanta coisa para se fazer, a separação Até é uma delas. Né? A separação é uma delas, não é? Vai para a justiça, estabeleça-se os critérios que a justiça estabelecer para a convivência, para os filhos, etc., e vamos tocar a vida. Não há por que agredir ou assassinar uma mulher porque ela quis terminar um relacionamento. Porque muito que a gente porque vê... a sensação de propriedade que ele tem. Isso, a maioria dos casos que a gente vê, ele não aceitava o fim do relacionamento. Mas não tem que aceitar. Essa é uma questão que não compete a ele somente, não é? Sim. É a ideia de que o homem é proprietário da mulher, né? Então eu acho que toda essa luta que as mulheres estão travando há décadas,
essa luta vai ter uma grande força, vai ganhar um grande reforço quando os homens também entrarem nisso, no combate à discriminação, ao preconceito e à agressão. Os homens precisam encampar essa bandeira. Não adianta ficar só assistindo às passeatas, os pronunciamentos. Os homens têm que tomar uma atitude também, em nome da masculinidade, né? Porque Sim. homem que que ser faz muito isso não é macho, homem, né? tem que ser muito macho. Tá certo? Porque o homem que faz isso não merece ser chamado de homem. Covarde, né? É um covarde. Só para vocês terem uma ideia, atualmente, segundo a Secretaria da Mulher, até julho, 17 mulheres abrigadas naquela casa que nem se fala onde é Sim, para... nem deve- é. Hoje nós temos uma série de. A estrutura para apoio dessas mulheres aumentou. Não é o ideal, mas aumentou. Então hoje você é recebido, a mulher que é vítima de violência, ela é recebida pela polícia de uma forma que a polícia militar é a primeira que chega. Né? Você liga, aliás, há um número específico para isso, que é o 180. 180, Então isso. ela liga, de imediato a polícia vai. Hoje você tem um policiamento mais preparado para isso. Porque antes a mulher chegava na delegacia ou era ouvida por policial militar, a primeira pergunta que fazia: o que você fez? Eu não fiz nada, eu sofri a né? violência. Então, até esse posicionamento é uma mudança, é lento, é uma forma lenta, mas há toda essa possibilidade desse avanço. E eu acho que é exatamente o que você falou, Adib, é trabalhar, o próprio homem trabalhar a masculinidade dele no sentido de encampar e não assistir a mudança, mas agir, né? Não ficar no ato só de espectador, mas ser um agente da mudança. Ô, doutor, e parece que uma mudança recente na lei facilitou a concessão das protetivas, né? Que se não tiver um juiz de plantão ali, o delegado e às vezes até o policial pode... Como é que funciona isso que a mulher deve fazer? Na verdade, essa legislação é de 2017, né? Ela entrou em vigor, mas ainda há toda uma resistência entre o judiciário e a polícia militar em relação a isso. Realmente, o policial pode solicitar, em não havendo de plantão, isso a gente coloca em cidades menores, que normalmente há um Porque a mulher juiz... não pode esperar, amanhã o juiz não, volta para casa, não, ela a violência morre. não pode, Exato. né? Isso não pode esperar. O medo não espera, né? Ela tem medo naquele momento, ela sofre uma violência. Então, há essa possibilidade do delegado, do próprio policial militar fazendo o boletim de ocorrência, solicitar isso, e a concessão é tudo muito rápido, que é o que necessita naquele momento. Tem que ter rapidez. A mulher tem que ser tirada não só a mulher, os filhos, né? Sim. Daquela situação de violência, para depois que sejam adotadas as outras medidas necessárias. Com a antigamente, para você fazer um divórcio, era necessário que você tivesse um motivo. Hoje, não. Para você fazer um divórcio, basta estar casado. É esse o único requisito. Isso, obviamente, por analogia, é aplicado no caso de reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal. Então, isso é um avanço. Você não precisa provar que a mulher não precisa provar que ela está certa para conseguir um divórcio. E lembrando também que pela essa regra básica aí, se o sujeito for preso, ele não tem substituição de pena, né? Ele vai ficar preso, né? Não há fiança, ele vai ficar preso. Ele vai cumprir a pena. As delegacias 24 horas da mulher, isso tem algum reflexo no combate? Porque outro dia eu vi uma reportagem que em São Paulo, ao ficar abertas as delegacias 24 horas, explodiram as denúncias. Será que é porque acontece mais à noite e a pessoa, às vezes, não tem onde recorrer? Eu acho que à noite e principalmente fim de semana, né? a partir de sexta até domingo, eu acredito que aumenta muito o número de casos, né? Fim de semana, muito álcool, e fim de semana eu acho que aumentam muito os casos. Eu acho que o funcionamento 24 horas das delegacias eu acho fundamental para... É fundamental, é fundamental essas redes de apoio que são criadas nos municípios, com assistentes sociais, com psicólogos, com advogados, com a sociedade de um modo geral, para dar um apoio para essa mulher. Porque, às vezes, essa casa que dá o acolhimento, ela não tem número suficiente para acolher aquela mulher no momento. Então, é importante que essa rede de apoio funcione, porque, realmente, o que mais ocorre são nos finais de semana, à noite e próximos à data de pagamento. Porque eu creio que o álcool também é um agente
que impulsiona essa violência. Quase sempre o álcool está relacionado, né? Sim. Tá certo, gente. Adib, para terminar, estamos chegando no finalzinho. Sua consideração, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. No que for possível, a TV Câmara também não é o perfil da TV cobrir ocorrências policiais, sim, mas na medida do possível adotaremos aqui também. Ótimo, muito obrigado. A ideia está aí, tá, para quem quiser pegar. Eu acho que é importante os meios de comunicação se mostrarem mais, né, nesse caso aí da luta no combate contra a violência contra as mulheres, não simplesmente narrar um texto como se fosse um assunto qualquer, não é. São números muito ruins, preocupantes, trágicos, e eu acho que a imprensa tem um papel social muito importante a cumprir, e essa foi uma maneira que a gente encontrou lá no SBT de nos engajarmos nessa luta. Legal. Obrigado, Adib. Parabéns. Obrigado a você, Alexandre. Doutora, obrigado também. E para terminar, se a gente já vê muitos casos, imagino o que ainda está restrito aos lares, ou por medo, ou por vergonha, por preconceito de denunciar, né? Tem que denunciar. Tem que denunciar. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. Agradeço ao Adib pela oportunidade de me permitir levar a iniciativa do SBT daqui. Eu que agradeço, doutora. Para a seccional. Isso será feito. Eu acho que é mais uma forma da gente tentar conscientizar o cidadão, a sociedade, da forma como tem que agir. Uma mulher vítima de violência, aquilo afeta o crescimento dos filhos. O ser humano é fruto do meio que ele vive. Os filhos que vivem num lar violento, eles vão replicar isso ao longo da vida. Então, agradeço a oportunidade. Acho que nós temos que disponibilizar às mulheres todo o apoio necessário e toda a informação é muito bem-vinda. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade que você sempre abriu à OAB. Sempre à disposição. A OAB oferece algum tipo de assistência jurídica a mulheres aí em estado de vulnerabilidade, ou aí fica mais com a defensoria? Não, a OAB tem aqui em âmbito da subseção a comissão que é coordenada pela doutora Giovana, e ela está engajada neste projeto de estrutura, né, de recebimento, acolhimento, que está sendo desenvolvido junto ao Juizado de Violência Doméstica aqui de Rio Preto. O anexo ali que o foi anexo. Inaugurado recentemente, Isso. Né? Doutora Suzana Quintana, muito obrigado. Mais uma vez, Adib Mones Júnior, do SBT, muito obrigado. Lembrando que o número para você denunciar casos de agressão é o 180. A TV Câmara agradece a sua audiência, a sua paciência. Lembrando que esse programa, se você quiser revê-lo, estará nas redes sociais TV Câmara Rio Preto. Muito obrigado e até a próxima.